Eu morava em uma pequena cidade no norte do Texas, perto da fronteira com Oklahoma. Essa cidade tinha muitas áreas antigas e degradadas. Quando eu tinha 20 anos, morei em um desses bairros em um condomínio de apartamentos desgastados junto com minha namorada. O lugar não estava em boas condições, mas era tudo o que podíamos pagar na época. A região era conhecida pela criminalidade, e as pessoas frequentemente falavam sobre furtos e invasões. Não era incomum ouvir sirenes de polícia à noite ou ver atividades suspeitas nas ruas. No entanto, eu não me preocupava tanto, porque antes disso, eu tinha morado em Oak Cliff, uma parte do centro de Dallas com uma reputação ainda pior. Uma noite, eu estava de folga e lendo um livro chamado Shogun na sala de estar. Já estava lendo havia umas 2 ou 3 horas quando percebi que precisava ir ao banheiro. Coloquei o livro de lado e me levantei para ir até o fundo do apartamento. O apartamento tinha 2 quartos e um banheiro. Quando cheguei à entrada do corredor, vi pegadas de sapatos sujos no chão. As pegadas estavam voltadas para a sala de estar, exatamente onde eu estava deitado no chão lendo. Na mesma hora, fiquei em alerta e me encostei na parede, preocupado que alguém ainda pudesse estar no apartamento. Meu coração disparou enquanto eu seguia cuidadosamente as pegadas pelo corredor até o meu quarto. O quarto era pequeno, com apenas uma cama, uma comoda e uma janela na parede dos fundos, perto da cabeceira da cama. Quando entrei no quarto, notei claramente as pegadas. Elas começavam na janela, atravessavam minha cama e voltavam para a mesma janela. A janela estava ligeiramente aberta e a trava parecia frouxa, como se alguém tivesse forçado. Meu edredom tinha marcas leves de lama, provavelmente onde a pessoa pisou, e essa visão me deu um frio na espinha. Fiquei parado, congelado, tentando imaginar se a pessoa ainda estava por perto. Passei muito tempo andando pelo apartamento, procurando alguém, mas por mais que procurasse, não encontrei ninguém. O que mais me assustou foi que a única entrada ou saída do apartamento era a porta da frente, que ficava na sala de estar, exatamente onde eu estava deitado no chão. Agora, a parte mais estranha. Eu sei que isso pode parecer inacreditável. Era o cobertor que eu usava para cobrir a janela. Era um cobertor grande, dobrado e preso para bloquear completamente a janela. Mas, quando olhei para ele, o cobertor estava de volta no lugar, cobrindo perfeitamente a janela, como se não tivesse sido tocado. Mas alguém teve que abrir aquela janela para entrar, e eu sei disso. Então, essa pessoa deve ter subido, movido cuidadosamente o cobertor para o lado, entrado no quarto e caminhado pelo apartamento até a sala de estar, onde eu estava deitado no chão lendo. Isso me arrepia só de pensar que essa pessoa pode ter ficado me observando por alguns instantes antes de ir embora. Naquela época, eu estava em boa forma, mas quando estava deitado no chão, minhas costas estavam viradas para o corredor, então eu não teria visto nada chegando. Depois daquela noite, não consegui dormir direito por semanas, e ficava constantemente com a sensação de que alguém estava me observando. Minha namorada ficou preocupada no início, mas como ela não estava lá quando aconteceu, não entendia por que eu estava tão assustado. Com o tempo, ela ficou frustrada com o meu nervosismo e sugeriu que nos mudássemos para outro lugar. Levei alguns anos para superar isso, mas ainda há momentos em que me pego pensando no que aconteceu. Penso em por que a pessoa não chegou mais perto ou por que não fez nada além disso. E ainda não consigo entender como ela conseguiu entrar em primeiro lugar. A ideia de alguém conseguir entrar assim e sair sem deixar rastros ainda me dá arrepios. Minha casa sempre foi meu refúgio. Ela não era perfeita, mas era minha. Era o início de um novo capítulo depois de um casamento que tinha me desgastado profundamente. Após longos turnos de trabalho, era ali que eu podia finalmente relaxar, me desligar do caos e respirar. Porém, naquela noite, meu santuário estava longe de ser seguro. Eu tinha acabado de sair do trabalho, exausta, quando estacionei na entrada de casa. Peguei minha bolsa, procurei minhas chaves e fui até a porta da frente. Ao inserir a chave na fechadura, ela não girou. No começo, achei que era cansaço. Talvez eu tivesse pegado a chave errada. Tentei de novo, mexendo com mais cuidado, depois com mais força. Nada. Frustrada,
Recuei e encarei a porta. Será que a fechadura tinha travado? Não me lembrava de ela ter dado problemas antes. Após mais algumas tentativas fracassadas, desisti e chamei um chaveiro. Ele chegou rápido, com um semblante amigável, e depois de mexer um pouco na fechadura, explicou que provavelmente ela tinha desgastado com o tempo. Instalou uma nova, brilhante, e disse: "Não vai te dar problemas agora." Na hora, não me pareceu algo com que me preocupar. Coisas quebram, não é? A vida segue. Mas, olhando para trás, percebo que aquele foi o primeiro sinal de que algo não estava normal. 3 noites depois, a mesma situação aconteceu. Eu tinha terminado outro turno tarde da noite e só queria me jogar na cama. Mas, ao inserir a chave na fechadura, ela não girou. A fechadura nova, que não deveria dar problemas, tinha travado novamente. Como isso era possível? Tudo parecia normal, mas algo não estava certo. Relutante, liguei para outro chaveiro. Dessa vez, veio um homem de poucas palavras, com uma expressão mais séria. Enquanto ele trabalhava, perguntei se era comum fechaduras novas falharem tão rápido. Ele deu de ombros e comentou algo sobre materiais baratos, mas parecia desconfiado também. Depois que ele foi embora, revisei cada janela e porta da casa, verificando se estavam bem trancadas. Mas minha mente continuava voltando à fechadura. Será que alguém a tinha manipulado? Quando o fim de semana chegou, a sensação de paranoia não tinha passado. Não era do meu feitio me sentir assim. Sempre fui calma e lógica, mas a ideia de alguém mexendo na minha casa me atormentava. Por impulso, comprei uma câmera de segurança simples e instalei acima da porta da frente. Não era grande coisa, mas me dava certa tranquilidade. Se alguém tentasse algo, eu veria. As primeiras noites passaram sem incidentes. Eu revisava as gravações e só via a varanda vazia. Cheguei a me sentir um pouco boba por me preocupar tanto. 4ª noite. Tudo mudou. Cheguei em casa exausta e, para minha surpresa, a chave girou sem problemas. Pela primeira vez em dias, senti um alívio. Mas, ao verificar as imagens da câmera mais tarde, meu coração afundou. Às 2h13 da manhã, a câmera capturou um homem de moletom com capuz parado na minha varanda. Ele não olhava diretamente para a câmera, mas eu podia ver suas mãos mexendo na fechadura com habilidade. Minha garganta apertou enquanto eu assistia. Ele removeu o cilindro da fechadura. Quando terminou, abriu a porta e entrou como se fosse o dono da casa. Por 3 horas, as imagens mostraram apenas escuridão. Às 5h26 da manhã, o homem reapareceu. Saiu da casa, recolocou o cilindro na fechadura, olhou ao redor e foi embora. Fiquei ali, encarando a tela, sentindo o peso do que tinha acabado de ver. Ele esteve dentro da minha casa por horas enquanto eu não estava. Minha primeira reação foi pegar o telefone e ligar para a polícia, mas hesitei. O que eu diria? Que alguém invadiu minha casa, mas nada foi roubado. Que eu não sabia quem era ou o que queria. Mesmo assim, tremendo, disquei o número. O policial que chegou foi gentil. Assistiu às imagens e fez várias perguntas. Você reconhece o homem? Notou algo faltando na casa? Alguma atividade suspeita no bairro? Minha resposta foi não para todas. Ele me disse que fariam um relatório e aumentariam as rondas na área, e sugeriu: talvez seja melhor ficar com um amigo ou parente por enquanto, até entendermos melhor a situação. Segui o conselho e fui para a casa da minha irmã, mas não consegui dormir. Minha mente não parava de girar com perguntas, teorias e medos. Quem era ele? O que ele queria? No dia seguinte, o policial me ligou novamente. Sua voz era séria, quase cautelosa. Conseguimos acessar imagens das câmeras de segurança do bairro. Começou. Vimos o homem saindo de um carro branco, 2 quadras da sua casa. Ele carregava ferramentas e uma bolsa pequena, caminhando diretamente para sua propriedade. Meu estômago afundou enquanto ouvia. Conseguimos identificar a placa do carro, continuou, e rastreamos o proprietário. Ele fez uma pausa antes de dizer o nome do homem. Por um momento, não consegui processar. Era o meu ex-marido, aquele que nunca aceitou o divórcio, que insistia que ainda devíamos ficar juntos, apesar de tudo. O policial explicou. Acreditamos que ele trocou as fechaduras para manipular o acesso à casa.
Isso não é incomum em casos como esse. Saber que ele esteve tão perto, andando pelo bairro, entrando na minha casa, me deixou enjoada. No dia seguinte, instalei um sistema completo de segurança com fechaduras reforçadas, sensores de movimento e câmeras em todos os cômodos. Mudei minha rotina de trabalho e avisei amigos próximos sobre a situação. Mesmo assim, minha casa nunca mais foi a mesma. Cada canto parecia violado, cheio de segredos que eu não queria saber. Eventualmente, me mudei. Meu novo endereço foi compartilhado apenas com um pequeno círculo de confiança. Mas o medo não me abandonou por completo. A visão de um carro branco ainda acelera meu coração, e reviso as fechaduras várias vezes ao dia. Se aprendi algo com isso, é que ignorar sinais estranhos, por menores que sejam, pode ter grandes consequências. Às vezes, esses sinais são os únicos avisos que você terá. Isso aconteceu há cerca de 6 meses, quando eu estava no meu quarto me preparando para dormir. Devia ser por volta das 22h30. Minhas cortinas estavam fechadas, então eu não conseguia ver o lado de fora. Enquanto eu guardava algumas coisas, de repente ouvi 3 batidas fortes na minha janela. O som foi nítido e claro, como se alguém estivesse bem do lado de fora. Meu coração começou a disparar, e eu congelei por alguns segundos, paralisada de medo. Quando meus instintos de sobrevivência finalmente reagiram, saí correndo do quarto e fui direto para o meu pai. Eu mal conseguia explicar o que tinha acontecido, de tão abalada que estava. Moro com meus pais e 2 irmãos em um bairro relativamente movimentado, então barulhos não são algo fora do comum. Mas aquela batida era totalmente diferente. Era na minha janela, como se alguém quisesse mesmo que eu percebesse. O estranho é que meu quarto fica na parte de trás da casa, longe da rua. Para alguém bater na minha janela, teria que entrar no quintal. Pedi ao meu pai para verificar. Ele abriu as cortinas, mas não havia ninguém lá. Ele até saiu para olhar o quintal, mas estava vazio. Fechei as cortinas e tentei esquecer o ocorrido, dizendo a mim mesma que devia ser coisa da minha cabeça, ou talvez um animal. Não queria pensar muito nisso, então fui dormir, mesmo me sentindo um pouco inquieta. Na noite seguinte, quase no mesmo horário, ouvi 3 batidas novamente. O som era igual, claro e deliberado, como se quisessem chamar minha atenção. Meu estômago revirou, e não perdi tempo. Corri direto para o meu pai. Ele veio até meu quarto, olhou pela janela e foi até o quintal com uma lanterna. Mas, de novo, não encontrou ninguém. Dessa vez, a sensação de que algo estava errado foi ainda mais forte. Estava com tanto medo que peguei um cobertor e um travesseiro e fui dormir no chão do quarto dos meus pais. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Mas, cerca de uma semana depois, estava sozinha em casa, por volta das 20h30 ou 21h, conversando com uma amiga no FaceTime, quando ouvi as mesmas 3 batidas na janela. Entrei em pânico e corri para o quarto dos meus pais para ligar para eles. Eles estavam viajando e me disseram para pedir aos vizinhos que verificassem. Chamei os vizinhos, mas eles também não viram nada. Na noite seguinte, era cerca de 1h da manhã quando acordei com o som de batidas novamente. Dessa vez, não foram apenas 3 batidas, mas várias, constantes e deliberadas. O barulho me tirou de um sono profundo. Por um momento, pensei em puxar a cortina para ver quem ou o que estava lá fora, mas o medo me impediu. Levantei e fui direto para o quarto dos meus pais para acordá-los. Mas, a essa altura, eles já estavam cansados de toda a situação e nem se preocuparam em verificar, dizendo que provavelmente não era nada, como das outras vezes. Nas noites seguintes, as batidas continuaram. Não era toda noite, mas o suficiente para que eu não conseguisse relaxar no meu quarto. No fim, meus pais decidiram me deixar mudar de quarto. Transformaram o escritório na minha nova suíte e mudaram tudo, na esperança de que eu não ouvisse mais nada. No começo, funcionou. Durante 3 noites, tudo ficou tranquilo e comecei a me sentir melhor. Mas então, aconteceu de novo, as mesmas batidas, 3 pancadas fortes, exatamente como antes. Dessa vez, eu estava realmente irritada e decidi olhar pela janela. Foi aí que vi alguém agachado do lado de fora. Acho que era um homem, ou talvez uma mulher muito forte.
Ele ou ela estava usando um moletom com capuz cinza e calça jeans escura, mas não consegui identificar a cor exata por causa da escuridão. Talvez fosse cinza ou preto. Fechei as cortinas devagar e corri para contar tudo aos meus pais. Dessa vez, eles ouviram com atenção e decidiram chamar a polícia. Quando os policiais chegaram, verificaram os arredores da casa, mas não encontraram ninguém. Sem provas concretas, apenas minha descrição, não havia muito que pudessem fazer. Eles sugeriram que instalássemos câmeras ao redor da casa, especialmente perto da minha janela, para monitorar a área caso acontecesse de novo. No dia seguinte, instalamos uma câmera de segurança apontada para minha janela e mais algumas ao redor da casa. Depois de uma longa noite no bar, servindo bebidas para clientes falantes e limpando bagunças, meu dia de folga parecia um presente do universo. Eu planejava uma manhã preguiçosa, talvez assistir algo na Netflix e comer alguns petiscos. Por volta do meio-dia, percebi que estava sem alguns itens essenciais, leite, pão, essas coisas básicas. Então, decidi fazer uma rápida ida ao mercado. O dia estava lindo, quente, mas sem exageros. Peguei as chaves, tranquei a porta da frente e saí. Quando voltei, com as sacolas de compras na mão, enquanto subia a calçada, notei que a janela da cozinha estava escancarada. Parei no meio do caminho, olhando fixamente para a janela, tentando lembrar se eu havia esquecido de trancá-la. Mas eu tinha certeza que não. Eu sempre trancava. Talvez a tranca não tivesse encaixado direito, pensei. Coloquei as sacolas no balcão e fui até a janela. A tranca realmente estava aberta, mas parecia que alguém tinha tentado forçá-la. O trinco estava levemente torto, como se alguém tivesse usado força para abri-lo. Tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez eu não tivesse notado o dano antes. Talvez o vento tivesse mexido na janela. Ambas as opções pareciam ridículas, mas me apeguei a elas mesmo assim. Fiz uma rápida checagem pela casa, abrindo armários, espiando atrás das portas e olhando debaixo da cama como uma criança com medo de monstros. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Nenhum sinal de invasão, nenhuma bagunça, nada roubado. Apenas a janela. Tranquei a porta da frente e tentei afastar a sensação de inquietação. À noite, me joguei no sofá com um pacote de salgadinhos e um filme de terror bem clichê. Quase consegui convencer a mim mesma de que a janela foi só um caso estranho. Talvez o trinco realmente estivesse frouxo. A Terry do filme, balançando a cabeça para a burrice dos personagens que não notavam os sinais óbvios de perigo. Por volta das 23 horas, assim que os créditos do filme começaram a subir, ouvi um rangido suave vindo do andar de cima. Minha casa é antiga, e o chão de madeira costuma gemer quando o tempo muda. Mas aquele som era diferente. Era rítmico, como se alguém estivesse andando cuidadosamente pelo piso. Mutei a TV e fiquei paralisada no sofá, tentando ouvir qualquer outro som. Nada, apenas silêncio. Ri nervosamente de mim mesma, descartando aquilo como minha imaginação. Mesmo assim, não consegui ignorar a ansiedade que apertava meu peito. Peguei a vassoura encostada na parede da cozinha, o objeto mais próximo que poderia ser usado como arma, e subi as escadas com cuidado. A porta do meu quarto estava entreaberta, exatamente como eu a havia deixado. Um olhar rápido revelou que nada estava fora do lugar. Os outros cômodos também estavam vazios. Sentindo-me ridícula, desci novamente, guardei a vassoura, chequei as trancas mais uma vez e fui para a cama. Acordei às 3 horas da manhã com um som que fez minha pele arrepiar. Passos. Dessa vez, não havia como confundir. Eles vinham pelo corredor, do lado de fora da porta do meu quarto. Meu coração disparou enquanto eu me sentava na cama, tentando escutar mais. Os passos pararam e, por um momento, o silêncio foi ainda pior. Então, um leve rangido, como se alguém estivesse se encostando na parede. Peguei meu celular no criado mudo e disquei 190, sussurrando para a atendente. Tem alguém na minha casa. Estou no meu quarto e posso ouvi-lo lá fora. Fique na linha, disse a atendente com calma. Policiais estão a caminho. Enquanto eu sussurrava o endereço, houve um barulho surdo contra a porta do quarto. Quase deixei o telefone cair de susto.
Quem quer que estivesse lá fora tentou abrir a maçaneta. Ao perceber que estava trancada, começou a forçar a porta com o ombro. A voz da atendente me manteve firme. Não interaja. Fique quieta e continue na linha. O barulho parou, dando lugar ao som de passos apressados descendo as escadas. Ouvi a porta da frente bater. Logo depois, o som de sirenes ao longe. 2 policiais revistaram a casa enquanto eu ficava na sala, agarrada a um cobertor. Quando voltaram, um deles segurava uma lanterna e parecia sério. Você vai querer ver isso? Ele disse. Seguiu até a abertura do sótão, que estava entreaberta. Uma escada já estava posicionada, e o policial me pediu para subir. Ele apontou a lanterna para um canto do sótão e murmurou. O que é isso? No chão, havia um pequeno dispositivo preto com uma antena e um emaranhado de cabos. É um amplificador de sinal, explicou o policial. Alguém estava usando isso para se conectar ao seu Wi-Fi. O quê? Gaguejei. O quê? Pode ser para hackear, baixar coisas ilegais ou algo pior? Ele respondeu. Mas o estranho é que não deixaram o aparelho aqui e foram embora. Eles voltavam para verificá-lo. Aquela última parte me atingiu como um soco. Alguém estava entrando na minha casa repetidamente, conhecendo minha rotina a ponto de entrar e sair sem ser notado, transformando meu lar em uma base para seus esquemas. Nos mudamos para nossa casa há uns 7 anos, e desde então algumas coisas me fizeram sentir que não estamos sozinhos aqui. Um dos primeiros momentos que me deixou abalada aconteceu no porão. Eu estava procurando uma caixa de iscas com anzóis. Nossa casa é de níveis, então o porão fica parcialmente subterrâneo. Durante o dia, a luz do sol entra pelas janelas, então normalmente não ligo as luzes. Encontrei os anzóis que precisava e os coloquei em uma mesa perto do armário. Enquanto colocava a caixa de iscas de volta, devo ter batido na caixa de anzóis e ela caiu no chão, espalhando tudo. Me abaixei para pegar as peças. De repente, a luz do porão acendeu. A princípio, não achei que fosse nada estranho, pois achei que meu marido tinha chegado do trabalho, já que era perto da hora que ele costumava chegar. Ele me encontrou no porão e acendeu a luz para me ajudar a ver os anzóis espalhados. Até agradeci a ele, mas quando ele não respondeu, chamei o nome dele e ainda assim nada. Fui ver e ele não estava em casa. Eu estava sozinha com o cachorro. A luz nunca tinha acendido sozinha antes e nunca mais aconteceu. O interruptor estava para cima, então algo deve ter mexido nele. As portas ainda estavam fechadas e trancadas, e até hoje não sei o que fez a luz acender. Desde então, outras coisas estranhas aconteceram. Uma vez, eu estava limpando em cima. Temos um aspirador da Electrolux, que não é aquele modelo vertical. Ele tem um botão grande que você precisa apertar para ligar. Depois, tem outro interruptor na parte do aspirador para ligar os rolos. Eu tinha acabado de aspirar a escada e desliguei o aspirador, mas deixei ele plugado na sala de estar, porque esse era o próximo cômodo que eu planejava limpar. Fui até o corredor trocar a roupa do varal, quando de repente ouvi o aspirador ligar. Meu cachorro estava comigo, e nós dois viramos para olhar ao mesmo tempo. Conseguíamos ver o aspirador do corredor. Não havia ninguém ali, mas o aspirador estava ligado. Ele nunca tinha ligado sozinho antes, e isso não aconteceu novamente. Em outra vez, meu marido estava em casa e vi algo estranho. Tínhamos acabado de voltar das compras. Eu ia encher as vasilhas de comida e água do cachorro, enquanto ele planejava levar algumas compras para o porão. Mantemos a ração do cachorro em um recipiente dentro de um pequeno armário. Eu desci para pegar a ração. No canto do olho, vi o que achei ser meu marido descendo as escadas. Ele desceu, ficou atrás de mim por um momento e depois caminhou para a área onde mantemos as latas de comida e bebidas. Peguei a ração e perguntei ao meu marido, que eu achei que tivesse descido, se havia mais coisas para levar para baixo, mas ele não respondeu. Perguntei de novo, achando que talvez eu não o tivesse ouvido, e ainda assim não houve resposta. Fui até o canto onde ele tinha ido, mas não havia ninguém lá. Eu estava sozinha no porão. Subi com a ração e encontrei meu marido do outro lado da casa. Perguntei se ele tinha descido, mas ele ainda não tinha ido lá. O estranho é que meu marido não acredita em fantasmas nem nada do tipo.
Ele sempre ignorava ou zombava de mim quando coisas estranhas aconteciam. Até essa vez. Ele estava em casa sozinho com o cachorro. Eu estava no telefone com ele porque tinha acabado de sair do trabalho e liguei para ver se ele precisava de algo. Ele estava falando comigo quando, de repente, ficou em silêncio. Depois disse: "Espere, tem alguém aqui." Achei isso estranho, porque não ouvi o cachorro latir. Ele voltou ao telefone e disse: "Vou te ligar de volta. Acabei de ver alguém na porta." Esperei ele ligar de volta. Quando fez, me contou que foi lá fora, verificou toda a casa, os galpões e a garagem, mas não havia ninguém lá. Ele jura que viu alguém com uma camisa xadrez andando do lado de fora da porta. Agora, vivemos longe de qualquer pessoa e nossos vizinhos mais próximos estão a quilômetros de distância. Não há nenhum lugar onde alguém possa se esconder tão rápido, se fosse uma pessoa real. Percebi muitas coisas estranhas na casa, mas sempre encontrei outras explicações para elas. Até pensei que talvez estivesse ficando louca e vendo coisas, até que meu marido viu também. Agora ele acredita em tudo o que eu disse e vi. A casa não é tão antiga. Foi construída na década de 70. Compramos a casa da família dele. E até onde sabemos, ninguém morreu aqui. Mas havia uma casa mais antiga na propriedade antes dessa. E ela foi demolida quando essa casa foi construída. Foi em 2018. Eu morava na minha casinha há pouco mais de um ano. Embora não fosse perfeita, ela tinha personalidade. Sentia que era meu lar. A maioria das minhas noites era sempre igual. Depois de dar aulas o dia todo, eu me acomodava com uma xícara de chá e começava a corrigir provas ou planejar as aulas da semana. O silêncio era reconfortante, um contraste bem-vindo com o constante barulho e a bagunça de uma sala de aula. Mas uma noite, enquanto estava na minha mesa corrigindo as tarefas, ouvi um som sutil, quase fácil de ignorar. Era um barulho arrastando, como algo pequeno roçando contra a parede. A princípio, não pensei muito sobre isso. Casas mais antigas têm seus barulhos, rangidos, estalos, gemidos, nada de novo. Achei que fosse normal. Apenas a casa se ajustando ou talvez o vento empurrando contra uma janela solta. Mas na noite seguinte, o barulho voltou. Desta vez, parecia mais um arranhar, como se algo estivesse tentando se arranhar para sair. Morar sozinha sempre me fez sentir empoderada, mas momentos como esses nos lembram o quanto o silêncio pode ser assustador. Mesmo assim, pensei que fosse camundongos. Minha casa não era exatamente à prova de pragas. Já tinha me deparado com algumas aranhas. De vez em quando, um grilo solitário. A ideia de camundongos não me empolgava, mas também não era aterrorizante. No dia seguinte, fiz uma visita rápida à loja de materiais de construção. Comprei algumas armadilhas e as botei com manteiga de amendoim, colocando-as nos cantos onde achei que o arranhar poderia estar vindo. As armadilhas ficaram intocadas. Uma semana se passou e o barulho só aumentava. Era sempre no mesmo lugar e mais ou menos na mesma hora. Começava depois das 23 horas, geralmente justo quando eu estava adormecendo. Eu ficava ali, deitada, olhando para o teto e ouvindo aquele som na parede. Às vezes, ele parava, apenas para recomeçar assim que eu começava a relaxar. Uma noite, enquanto escovava os dentes, Luna, minha gata tigrada, correu do banheiro para o corredor. Suas orelhas estavam achatadas, a cauda bufada como uma escova de garrafa. Ela congelou no meio do corredor, encarando a parede perto do armário de casacos. "O que houve, menina?" perguntei. Ela não se moveu, apenas ficou ali, com o corpo baixo, como se estivesse pronta para saltar. Um barulho de arranhar de repente quebrou o silêncio e ela sibilou antes de correr para o quarto. Eu a segui, trancando a porta atrás de mim. Na manhã seguinte, chamei um exterminador. Ele era um homem de meia idade, que se apresentou como Bill e tinha a calma necessária para alguém que está inspecionando sua casa em busca de pragas. Ele passou quase uma hora vasculhando o sótão, o espaço debaixo da casa e os cantos do porão. Quando voltou, balançou a cabeça. Nada de camundongos ou ratos, sem fezes, sem ninho. "Você tem certeza sobre o barulho de arranhar?" Ele perguntou. "É alto o suficiente para me acordar." Eu respondi. "Pode ser esquilos nas paredes?" Ele sugeriu.
Eles podem entrar por uma rachadura no sótão. Vou colocar umas armadilhas humanitárias, só para garantir. Ele saiu prometendo voltar, mas as armadilhas que ele colocou ficaram vazias, assim como as minhas. O arranhar continuou. Uma noite, o barulho se tornou insuportável. Não era só arranhar agora. Parecia mais pesado, como se algo estivesse se arrastando pela parede. O barulho se movia da sala de estar para o armário do corredor. Luna, normalmente indiferente a tudo que não fosse sua tigela de comida, se alertou e começou a rosnar para a parede. Dessa vez, não pude ignorar. Peguei uma lanterna e tirei tudo do armário, empilhando casacos, caixas e sapatos no corredor. Parei de respirar quando percebi o contorno de uma porta pequena no fundo do armário, que se misturava perfeitamente com o painel de madeira. Eu morava naquela casa há mais de um ano e nunca tinha notado aquilo antes. Fiquei paralisada, olhando para a porta. Ela tinha cerca de 60 centímetros de altura, sem maçaneta, apenas uma fenda fina onde o painel se encontrava com a parede. Ok, falei, pegando um formão. Com ele, consegui abrir o painel. O cheiro de mofo me atingiu imediatamente, espesso e úmido, como madeira velha. Iluminei o interior com a lanterna e quase a deixei cair. O espaço de rastreamento era estreito, grande o suficiente para alguém se arrastar. Minha lanterna iluminou um saco de dormir sujo, rodeado por embalagens de comida amassadas. Uma lanterna pequena, daquelas que você encontra na loja de ferramentas, estava perto do saco de dormir, com a lente rachada. Retrocedi até o armário, bati a porta pequena e peguei meu celular. Minhas mãos estavam tremendo quando disquei para o 911 e expliquei o que encontrei. A atendente me garantiu que um policial seria enviado imediatamente. Fiquei sentada no sofá, segurando uma faca de cozinha enquanto Luna caminhava nervosa perto do corredor. Quando a polícia chegou, eu praticamente corri até a porta para deixá-los entrar. 2 policiais inspecionaram o espaço de rastreamento enquanto eu ficava no corredor tentando acalmar os nervos. Um deles saiu de lá. Parece que alguém andou morando aqui. Ele disse. Provavelmente estava entrando e saindo pelos dutos de ventilação ou por uma janela destrancada. Você notou algo de errado? Não, mas alguém esteve na minha casa. Eu disse. Morando aqui. Vamos verificar a área. Mas quem quer que tenha sido, não está mais aqui. Isso não foi exatamente reconfortante. A polícia não encontrou o intruso, mas encontrou sinais de entrada forçada em uma das janelas do porão. A ideia de alguém dentro da minha casa, me observando, ouvindo, foi quase insuportável. Passei a noite na casa de um amigo, incapaz de dormir na minha cama. No dia seguinte, chamei um empreiteiro para selar o espaço de rastreamento. Ele prendeu o painel com parafusos e reforçou as janelas do porão com fechaduras de alta segurança. Também instalei detectores de movimento em todos os cômodos. O empreiteiro acreditava que provavelmente fosse uma pessoa em situação de rua buscando abrigo. Ele tentou me acalmar, dizendo que não era incomum que casas mais antigas tivessem espaços escondidos como o meu, perfeitos para alguém se esconder. Mas as palavras dele pouco fizeram para aliviar meu medo. Por semanas, evitei o armário do corredor completamente. Mesmo sabendo que estava selado, ainda penso naquele espaço de rastreamento às vezes, sobre o quão perto alguém estava sem que eu soubesse. Eu tinha por volta de 16 anos. Meu pai, meus irmãos e eu morávamos em uma casa antiga e desgastada, longe da cidade. Nós a alugávamos diretamente, e meu irmão trabalhava para o proprietário para cobrir o aluguel. O proprietário não me parecia estranho, mas isso pode ser porque eu geralmente ficava dentro de casa quando ele vinha conversar com meu pai. Então ele nunca tentaria nada enquanto meu pai estivesse por perto. Mas, um dia, eu estava sozinha em casa, pois meu pai e meus irmãos tinham saído para algum lugar. Não lembro exatamente onde. Então era só eu e meu cachorro, que ficava do lado de fora no quintal cercado. E eu estava no meu quarto, provavelmente jogando The Sims 2. Meu quarto tinha uma janela que dava para o longo caminho de entrada da casa. Não costumávamos receber visitas com frequência, então o som de um carro ou ver alguém subindo o caminho era algo incomum. Daquela janela, eu conseguia ver tudo, com uma visão clara até a estrada. Naquele dia,
Fiquei olhando para o caminho de entrada, por hábito, ouvindo meu cachorro latir ao longe, mas não pensei muito sobre isso na hora. Vi um carro subindo e não era o do meu pai. O pânico me atingiu na hora. Corri pela casa, fechando todas as cortinas, apagando as luzes e me certificando de que as portas estavam trancadas. Quando olhei novamente, vi que era o nosso proprietário. Ele morava a cerca de 3 quilômetros de distância, o que fazia a casa dele a mais próxima da nossa. Não era a primeira vez que ele aparecia sem avisar. Isso já tinha acontecido 2 vezes antes, e nas 2 eu estava sozinha em casa. Nas 2 primeiras vezes, ele não ficou muito tempo, cerca de 10 minutos, mas dessa vez parecia diferente. Peguei meu bastão de beisebol e me escondi debaixo da mesa na área de cozinhar. Ouvi o carro dele parar do lado de fora e o portão da frente se abrir. Meu cachorro estava latindo feito louco, o que fez meu coração disparar ainda mais. Consegui ouvir os passos dele ficando mais próximos da casa. Depois, ele tentou abrir a porta da frente. Eu estava tremendo e não sabia o que fazer. Então enviei uma mensagem para meu pai contando o que estava acontecendo. O proprietário andou por toda a parte externa da casa, parando em cada janela e tentando olhar para dentro. Nossa casa era velha e tinha 3 portas diferentes que davam para o lado de fora. Ouvi ele tentando abrir todas elas, uma por uma. Primeiro, pensei que talvez ele não soubesse que eu estava em casa. Talvez as 2 últimas visitas tivessem sido apenas aleatórias. Nada para se preocupar. Mas então ele começou a falar, chamando meu nome em uma voz alta e clara. Ele sabia que eu estava sozinho. Não conseguia ouvir exatamente o que ele estava dizendo pelas paredes grossas. Então fui andando pela casa lentamente, tentando seguir sua voz para os lados do corredor. E foi aí que ele disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse: "Eleanor, eu sei que você está aí. Por que você não vem para fora? Eu trouxe algo especial só para você. Não quer me deixar esperando, quer?" O tom dele era leve, quase brincalhão, mas carregava uma tonalidade sinistra, fazendo com que cada palavra soasse como uma armadilha. Eu sei que, se tivesse acreditado nele e saído, as coisas teriam sido muito diferentes para mim. Ele ficou lá fora por pelo menos 30 minutos, ou talvez até perto de 1 hora. Eventualmente, ele se foi, mas não porque alguém o tenha assustado. Ele simplesmente saiu como se nada tivesse acontecido. Ele já tinha ido embora quando meu pai chegou em casa. Quando meu pai chegou, eu contei tudo para ele, cada detalhe do que o proprietário disse e fez. Ele não falou muito, mas deu para ver que estava muito bravo. Então, algumas semanas depois, nos mudamos daquela casa, mas até hoje não consigo entender como ele soube que eu estava sozinha em casa. Eu estava morando naquela casa pequena há cerca de 6 meses. Não era muito, mas era perfeita para mim. Um lugar tranquilo para focar nos meus estudos de pós-graduação. O quintal era pequeno, cercado por um muro alto que o separava do estacionamento de um supermercado que ficava perto. Eu gostava do som ambiente dos carros e dos carrinhos de compras lá atrás. Era o suficiente para me lembrar de que eu não estava completamente isolada, mas privado o suficiente para me sentir como se estivesse no meu próprio mundo. Na maioria das noites, eu trabalhava até tarde, focada na minha dissertação, aproveitando o silêncio. Aquela noite não foi diferente. Eu estava grudada no meu laptop há horas, com papéis e canecas de café espalhados pela mesa da cozinha. O único som era o clique rítmico do teclado até que tudo parou. A energia acabou tão de repente que, por um momento, achei que tivesse queimado o fusível. A tela do meu laptop passou a ser a única luz, mergulhando o resto da casa em silêncio e escuridão. Fiquei ali por um momento, esperando que a energia voltasse, mas a casa permanecia estranhamente quieta. Peguei meu celular, liguei a lanterna e me levantei. O feixe de luz varreu as paredes escuras e inquietantes. Já tinha lidado com quedas de energia antes, mas essa foi diferente. Não estava chovendo e eu não havia sobrecarregado os circuitos. Olhei pela janela e notei que as luzes da rua ainda estavam acesas. Então, por que minha casa era a única sem energia? O disjuntor ficava no porão. Eu odiava aquele porão. Ele era inacabado, com canos expostos e um teto baixo que o fazia parecer claustrofóbico.
As escadas de madeira rangiam sob o meu peso e o ar ficava visivelmente mais frio à medida que eu descia. Cheguei ao fundo e varri a lanterna pelo lugar. O habitual amontoado de latas de tinta e ferramentas velhas me cumprimentou. Fui em direção ao disjuntor, no canto mais distante, perto da velha caldeira. Foi então que vi. Atrás da caldeira, havia uma figura agachada, imóvel. Por um momento, eu não consegui me mover. O feixe da lanterna tremia na minha mão e minha respiração ficou presa na minha garganta. A figura se mexeu levemente e a luz brilhou nos seus olhos, grandes e sem piscar. O rosto era pálido, as roupas escuras e rasgadas, se misturando com as sombras. Ele estava muito perto. Muito perto. Quem é você? Consegui gaguejar, minha voz mal soando como a minha. O homem não respondeu. Apenas me encarou. Então, sem aviso, ele disparou. Ele correu ao redor da caldeira com uma velocidade que me assustou, indo direto para a porta dos fundos, que eu nem tinha percebido que estava entreaberta. O som dos seus passos ecoou enquanto ele desaparecia na noite. Fiquei ali paralisada, a lanterna tremendo na minha mão. Não sabia quanto tempo fiquei assim até minhas pernas finalmente se moverem. Eu fechei a porta do porão com força e travei. Me apoiei nela, as mãos tremendo enquanto tentava ligar o celular para chamar o 911. A voz calma da atendente fez minha própria sensação de pânico parecer ainda mais avassaladora enquanto explicava o que tinha acontecido. Havia um homem no meu porão. Ele saiu pela porta dos fundos. A atendente me garantiu que os policiais estavam a caminho e me instruiu a ficar em um lugar seguro. Peguei uma lanterna pesada como arma improvisada e me sentei no canto da sala de estar, meus olhos fixos no quintal. Os minutos pareciam horas até que finalmente vi as luzes vermelhas e azuis de um carro de patrulha entrando na garagem. Um dos policiais ficou comigo na porta, me dando uma sensação de segurança, enquanto o outro descia as escadas rangentes. O som das botas dele ecoava de forma ominosa no silêncio. Não demorou muito até que sua voz chamasse. Encontramos algo. Momentos depois, ele apareceu de novo, segurando uma bolsa preta. O tecido estava empoeirado e desgastado. Você reconhece isso? Perguntou. Não, definitivamente não é minha, respondi. Ele colocou a bolsa no chão e a abriu. Dentro havia uma bagunça de itens, eletrônicos ainda nas caixas, carteiras e até algumas joias. Ver o conteúdo fez minha respiração se prender. Não era necessário ser detetive para entender o que aquilo era. Parece que seu porão foi usado como um ponto de armazenamento, explicou o policial. Bens provavelmente roubados. De onde? Perguntei. Do supermercado aqui perto. Pelo visto, disse ele, olhando para os itens. Isso é comum para os ladrões. Eles escondem os itens roubados em locais onde acham que não vão chamar atenção e depois voltam para pegar tudo quando as coisas esfriarem. Mas usar um porão? Isso é ousado. Nunca vi alguém usar uma residência privada dessa maneira. Minha casa, meu espaço seguro, tinha sido transformada em um esconderijo para um ladrão. Quanto tempo você acha que ele está fazendo isso? Perguntei ao policial. Ele deu de ombros. Pode ser dias, pode ser semanas, difícil dizer. Mas pelo número de itens aqui, ele está fazendo isso há um tempo. Eu senti o chão debaixo de mim se mover. Quantas vezes aquela pessoa entrou na minha casa? Quantas vezes eu estive lá em cima, completamente alheia ao fato de que alguém estava se movendo bem abaixo de mim? O segundo policial apareceu com mais evidências, um cobertor sujo, uma lata de refrigerante vazia e um pacote amassado de fast food. Parece que ele estava passando um tempo por aqui também, comentou. Talvez usasse o porão como um lugar para ficar entre os trabalhos. Os policiais terminaram a inspeção, recolheram as evidências e prometeram ficar de olho em alguém que correspondesse à descrição do homem que eu vi. Me garantiram que iam aumentar as patrulhas na área, mas as palavras deles pareceram vazias. Na manhã seguinte, liguei para o meu senhorio e ele veio com um empreiteiro. Substituíram todas as fechaduras da propriedade e selaram a porta do porão com um cadeado pesado. Instalaram luzes com sensores de movimento no quintal e agendei uma instalação de um sistema de segurança. Isso ajudou, mas só um pouco. Alguns dias depois, um dos policiais ligou para dar um retorno. Identificamos alguns dos itens da bolsa, disse ele.
A maioria foi roubada do supermercado aqui atrás, mas algumas peças, como as joias, foram registradas como desaparecidas por clientes que estavam fazendo compras lá. Vocês pegaram ele? Perguntei. O policial admitiu que ainda não haviam prendido o homem, mas estavam trabalhando nisso. Casos como aquele não eram incomuns, mas ele foi honesto. Eu vou ser sincero, é incomum alguém usar um porão assim. Normalmente, eles escondem as coisas em lugares públicos, como caçambas de lixo ou prédios abandonados. Sua casa deve ter parecido o esconderijo perfeito. Essa ideia me fez tremer. Quantas vezes eu deixei isso mais fácil para ele, deixando a porta do porão destrancada, sem perceber os cheiros ou pequenos sinais de intrusão. Eu tinha atribuído tudo a uma casa velha e a minha rotina corrida. Nos dias seguintes, tentei seguir com a minha rotina, mas era impossível. Uma semana depois, decidi que não poderia mais ficar lá. O senhorio foi compreensivo e me ajudei a me mudar para um apartamento pequeno, mais perto da faculdade, com melhor segurança. Não era tão espaçoso ou charmoso, mas eu precisava da paz de espírito mais do que qualquer coisa. A parte mais assustadora não foi o fato de ele ter estado lá. Foi que eu não soubesse. E se não fosse pela queda de energia, eu nunca teria descoberto. Quando eu tinha uns 13 ou 14 anos, meus amigos e eu decidimos passar um tempo no parque perto da mata. Estávamos andando por uma trilha tranquila quando, de repente, ouvimos um barulho estranho vindo de trás de nós. Nos viramos e meu coração começou a disparar. Havia um homem mais velho, talvez na casa dos 60 anos, usando roupas sujas, com um cachorro ao seu lado, parado ali. Ficamos realmente assustados ao vê-lo nos encarando e caminhando lentamente em nossa direção. Então, sem pensar, corremos para umas escadas que davam para uma ponte, gritando de medo. Quando finalmente estávamos seguros na ponte, olhamos para trás e achamos que provavelmente estávamos exagerando, imaginando que ele seguiria andando com o cachorro ou talvez balançaria a cabeça pelos bobos que haviam se assustado. Mas então o vimos. A cabeça dele se inclinou para cima, os olhos fixos em nós, e ele começou a caminhar rapidamente, mancando, em direção às escadas pelas quais havíamos corrido. O pânico tomou conta, e nós corremos o mais rápido que podíamos pela trilha, nos separando no caminho, sabendo que os dois caminhos se encontrariam mais à frente. Corremos e nos separamos na bifurcação, sabendo que nos encontraríamos novamente mais adiante. Corremos o mais silenciosos que conseguimos. Quando finalmente nos reunimos no ponto em que havíamos combinado, estávamos ofegantes e tremendo. Conversamos sobre se seria seguro voltar pelo caminho que viemos, pois era o caminho mais rápido e seguro para o playground do parque. Após um tempo, decidimos seguir pela trilha mais aberta, onde pudéssemos enxergar melhor. Nos sentíamos seguros e achávamos que tínhamos apenas imaginado tudo, até que chegamos à ponte. Lá, descendo devagar as escadas, estava o homem com seu cachorro. Para nosso horror, gritamos, e ele nos viu. Começou a subir de volta as escadas. Sem pensar, viramos e corremos novamente. Corremos pela trilha, fazendo curvas aleatórias, e já estávamos longe o suficiente quando apressamos o passo em direção ao playground, onde estavam as famílias. Não voltamos mais para a mata por um bom tempo. Até hoje, mais de 10 anos depois, ainda nos perguntamos por que aquele homem estava tão determinado a nos seguir e o que ele queria.